Eu tive candidíase, tá? Meu problema era esse, né? Sempre tratando, sempre tratando, sempre tratando os mesmos remédios, as mesmas coisas. E eu nunca mais tive candidíase. Nunca mais tive a bendita da candidíase. E daí voltou a libido e autoestima. Então, Jéssica, vamos lá. Conta para as meninas, quem é você, rapidamente, né? Como é a sua história e a sua história com o seu ventre. Então, ai, gente, tá cheio de gente conhecida entrando aí. Então, hoje eu contei um pouquinho, né, sobre toda a história e eu vou contar novamente. Desde sempre, desde que eu, na verdade, assim, eu sofri alguns abusos, né, sexuais, quando eu tinha 4 anos de idade, por duas pessoas. E nesses abusos, ficaram alguns traumas, né? Então, adoeceram meu baixo ventre já ali, logo de cara. Então, eu tive candidíase, tá? Meu problema era esse, né? Então, nos 9 anos começou a primeira vez. Aí, com os 17 anos, quando eu perdi a minha virgindade, né? Porque, enfim. Uhum. Aí eu tive a segunda vez. E porque eu fui espancada, né, pelo meu pai. E depois disso, assim, sempre acontecia. Eu tomava anticoncepcional e eu não interrompia nenhuma vez, assim, o ciclo. Eu sempre tomei Misigina, que é um anticoncepcional injetável. Então, muitas vezes, né, assim, tipo, é muito hormônio numa pancada só. Então, eu adoecia toda vez. E eu tive muita candidíase, assim. E sempre tratando, sempre tratando, sempre tratando os mesmos remédios, as mesmas coisas. Tive, sei lá, diversos relacionamentos. Então, eu me relacionei com muita gente. Tive muitos relacionamentos. Eu nunca só ficava, eu já namorava logo de cara. Então, assim, eu nunca amadureci também, né, pra ter um relacionamento. Então, sempre foi bem difícil. Até que chegou um momento que, depois que eu ganhei meu filho, tenho um filho de 6 aninhos de idade, e eu continuei tomando Misigina e continuava tomando os mesmos remédios, toda vez que eu atacava cândida, eu tomava, né? Pra quem não sabe, candidíase, tanto homem quanto mulheres, né, tem candidíase. E só que só ataca em mulheres, assim, tipo, floresce, né, nas mulheres. E é horrível. Horrível, É horrível. bem sofrido. É bem difícil. Dá uma dor horrível na hora da relação, dá uma coceira insuportável. É totalmente impossibilita, né, a vida sexual da mulher, o prazer, né, o bem-estar e o desconforto, porque tu fica todo o tempo naquela coceira, naquela coisa que às vezes tu não pode nem coçar, né? Não. E assim, eu sempre tomava o remédio. Então, assim, quando eu sabia que ia começar a coçar, eu já tomava o remédio. Então, daí eu não tinha. Ela tava sempre ali, né? Mas eu não tinha daí esses problemas, né? Então, porque sempre tem um remédio, a gente tem o ginecologista, tá indo lá direto, enfim, né? E meu ginecologista sempre me perguntava, né? Porque eu achava estranho, fazia 6 anos que eu não menstruava. Quer dizer, já no início, né, quando fazia tipo 6 meses que eu não menstruava, um ano, ia no ginecologista, ele sempre falava: é um problema para você não menstruar? Deu, não, é ótimo, nossa, Uhum, uhum. né? Não sabia de nada, então para mim era ótimo não menstruar. E aí eu comecei a permanecer naquilo até que o remédio não fazia mais efeito. No último relacionamento que eu tive, atacou de uma forma que eu ia no ginecologista, não tinha mais remédio que funcionasse. Zero remédio. Eu procurava na internet remédios caseiros, era OB de alho, era qualquer coisa, eu fazia. Até que Uhum. um dia eu tava vendo um negócio do Sagrado Feminino, porque o Sagrado Feminino não tem nada a ver com o feminismo, né? Então tem muita gente aqui que eu vi que tá na live e que, enfim, né, são homens, né, também aqui, então as pessoas confundem. E
Aí eu vi um negócio assim, eu tava num grupo da Cássia e eu nem sabia o que que ela falava, parecia que ela falava em outro idioma, né? IEG, IONIEG, o que que é esse negócio? Até que um dia apareceu um teminha lá, tava escrito como tratar candidíase com IONIEG. Eu, opa, peraí, que esse assunto muito me interessa. É pra Aí, mim. é pra mim. Aí quando eu entrei no vídeo e começou a falar que a candidíase, tipo, que você... Pera, finalmente você tem a candidíase e você tá olhando pra isso, então vamos olhar pra esse problema, né? E qual que é esse problema? Ele começa lá na infância, é ancestral, e, né, se, enfim, com todos os problemas que você nunca olhou pra eles, né? E daí por isso que você tem, ataca tudo. Foram abusos, foram castrações, muitas castrações feitas pelos nossos pais, coisas que a gente fazia quando era criança, enfim, muita coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E eu chorei muito nesse dia. Eu lembro que eu nem tinha comprado ainda a iniciação e eu fui pesquisando mais vídeos da Cássia, tudo que ela soltava assim de pequenininho, vídeos curtinhos, eu saía pesquisando tudo. E daí num deles tinha uma meditação com a, né, tipo, que a gente coloca, né, chama todas as nossas ancestrais e tal, para nos ajudar e tal, e eu fiz. E eu senti todas elas ali naquele momento, foi muito forte, eu chorei muito, e eu pedi a bênção delas, e eu, caraca! E dali em diante já começou todo esse processo, assim, daí eu comprei a iniciação, né, mas confesso que quando a gente, né, ai, será que vai? Será que vai dar certo isso? A gente confia desconfiando, né? É essa pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que tu deu esse voto de confiança? O que que te fez, assim, Ah, acreditar, assim? o desespero. O desespero. Tipo assim, é a minha última solução, entende? Tipo assim, cara, eu vou apostar nisso porque não é possível. Ou eu preciso, eu necessito disso. Isso não é Eu vida, pensava, né? Viver com não, remédios que já não funcionam não, mais, uma vida inteira no médico, no ginecologista, sabe? nada mais Você óbvio. super nova, cheio de questões, e aí você pensa, mas, sabe, aquelas microdoenças que vão incomodando, que afetam a vida da gente, sim, sabe? Não dá pra dizer que não, porque é super chato, né? É horrível, horrível. E daí eu comprei o curso. Eu falei, não, custe o que custar, eu comprei. Aí eu comprei e vinha 2 pedras, né? Porque eu comprei no mesmo dia, né? Não deu 24 horas, eu tava desesperada, querendo esse curso. Daí eu comprei e veio 2 pedras. Tá, aí depois eu chego lá, né? Das duas. Daí comprei o curso. Aí a gente começa a iniciar, a iniciação, né, no caso. Daí a gente começa ali naquele processo de iniciação, aí tem os grupos, aí tem as meninas que contam também as histórias delas. E, gente, começou assim um processo de limpeza que foi assim absurdo. A candidíase atacou num nível era absurdo. Eu falei, não, alguma coisa vai acontecer, né? Não é Limpeza possível, né? Vai final, tipo aquele limpezão pra. para Acontece às começar, vezes. assim. E durante essa iniciação, as pedrinhas nem tinham chegado ainda. É assim, começou uma limpeza, começou essa limpeza na minha mãe também, porque minha mãe mora comigo, né? E começou essa limpeza. E assim, começou muito forte, e sonhos e coisa nada, assim, muita coisa. E, e daí tá, né? Começou essa limpeza. As pedras não tinham chegado ainda. Começou. Era o sonho da minha mãe começou a ter esses sonhos e comigo veio uma coceira na cabeça, gente. E hoje eu entendo que coceira na cabeça é não aceitar que tá vindo uma limpeza, né? Agora Relutar, sim, né? Racionalizar e dizer assim, não é tipo, possível, não é possível. É então, bem e, isso. e parecia que tinha piolho, daí eu tinha comprado remédio de piolho. Eu pedi pra minha mãe olhar minha cabeça, tipo assim, parecia que estavam caminhando, estavam grudando. Eu falei, gente, eu tô toda piolenta, não é possível. E eu pedia pra minha mãe olhar. E não tinha nada, só tinha. Tava assim, quase no vivo, tava cheio de buracos, sabe, na minha cabeça que eu coçava, saía sangue e não tinha bicho nenhum, não tinha nada. Era a Era o minha não cabeção mesmo. aceitação. Eu não tava aceitando que eu precisava olhar. Eu preciso olhar, Pete, eu Às preciso vezes é olhar pra poder. difícil.
É. Às vezes é E, difícil. e daí começou coceira no corpo, assim, e aí tava tudo. Nossa, começou muitos processos de limpeza, assim, físico, né? E daí as aulas, as iniciações e tudo, inclusive eu tô muito apaixonada, vai chegar as minhas cartas. Logo meu aniversário tá chegando. Vai chegar o oráculo, né? Da, Da, da... da Aham. pirâmide. Que a gente usa um monte. Aham, vai chegar, tô ansiosíssima. Arrasou. E, e daí assim começou todo esse processo. Daí tá, daí chegou as bonitas, né? Chegou as fezes. Só que quando elas estavam chegando, assim, antes de começar o processo, eu achava que a minha pedra ia ser a pedra verde, porque ia ser não sei o que de cura, nanana, mas tudo é cura. Mas quando tava chegando, faltava uma semaninha pra chegar e já tava no envio, eu comecei a sentir ela. E daí eu sabia que era um jaspe vermelho, mas a intuição, né, de que era. E por um acaso, O jaspe destino. vermelho é esse aqui, ó. Aham. Essa pedra é maravilhosa. Ah, adoro! Essa pedra, gente, é uma maravilha da natureza, assim, ó. E Né? veio. E a maioria, né, das iniciandas dessa época veio, né, foi quase, né, uma boa Foi maioria. muitas. Tem turmas, assim, tem as turmas da jaspe, as turmas de não sei o quê. Porque a energia parecida une todo mundo, né? É muito Muito. interessante. Muito incrível. Aí, né, chegou a minha jaspe vermelha. Então, aí eu fiquei com medo. Porque antes de começar, a gente quer muito que essa pedra chegue. Assim, ai meu Deus, a pedra vai chegar e ela que vai fazer. Mas eu já tava nesse processo, né, de limpeza. Então, quando chegou ela, eu fiquei, tipo, desesperada. Falei, meu Deus, e agora? E eu fiz a iniciação dela, mas vou confessar que eu não me conectei com ela. Eu me conectei com ela depois, sabe? Por mais que eu Uhum. tivesse feito essa iniciação, aconteceram sonhos. Inclusive, vou falar sobre um deles. Num dos sonhos que eu tive, eu me vi num lugar, tipo, como se fosse um castelo, assim, um lugar antigo. E eu tinha uma menina, como se fosse minha filha. E essa menina, ela era muito parecida comigo, quando eu era criança. Só que eu não gostava dessa criança. Tipo, eu não gostava mesmo dela, assim. E daí eu peguei um dia essa criança e enfiei ela dentro de um baú. Tipo, ela era pequenininha, eu enfiei ela dentro de um baú. E minha mãe ficava batendo na porta perguntando: cadê a criança? Cadê a criança? O que você fez com a criança? E eu não respondi, falava pra ela sair dali e não respondia, né? Até que foi indo, assim, e daí eu ignorava essa criança, eu pensei, pronto, essa criança deve estar tudo mofada ali dentro, né? Tipo, virou um cadáver tudo coisado, né? Tudo cheio de bicho, sei lá. E eu não olhava pra essa criança. Até que um dia minha mãe sempre insistia e cadê aquela criança? Cadê a criança, né? Perguntava pela menina e tal, e eu, né, ignorava a criança. Até que um dia eu tirei ela de dentro do baú, assim, e ela tava viva ainda, respirando normal. E eu não alimentava ela nem nada, ela tava viva. E eu comecei a cuidar dessa criança, sabe? Aí eu comecei a Sua pensar na criança dor interior. dela. Era minha criancinha. Ai, gente, que triste. Muito triste, né? E a gente consegue entender o sonho da gente depois, assim, tem tudo isso, né? Porque a gente se conecta com a gente, então a intuição, tudo nos mostra as coisas, então a gente consegue interpretar nossos próprios sonhos. E foi indo assim nesses processos, minha mãe também. E quando chegou as pedras, eram duas. A minha mãe catou uma pedra de mim. Ai, meu Deus. Ela falou que ela ia comprar uma outra pra mim, ela me prometeu que ela ia me dar uma outra. Daí eu pensei assim, ela tá precisando nesse momento da pedra, né? Só que a minha mãe, ela nunca introduziu, até hoje, ela nunca introduziu. Ela, mas acalmou muito, ela tava passando por uma situação, assim, uns momentos bem ruins, assim, e a pedra dela, tipo, acalmou demais, que é a quartzo rosa, né? Eu acho que era um quartzo rosa, né? Uhum. É. E, e daí ele acalmou muito a minha mãe, assim, então ajudou bastante ela no processo dela. E ela não consegue desapegar, ela tá o tempo inteiro com a pedra na mão, assim, sabe? Conectada com a pedra. Perfeito. Uhum. E, e daí começaram esses processos pra mim, tá? Para Minha sua vida, vida. minha vida, Fale.
Minha vida sexual, gente. Desde que eu terminei um último relacionamento que eu tinha em novembro, eu não tive mais relacionamento com ninguém. Eu fiz a iniciação toda dela e eu não tive relacionamento com ninguém, assim. Eu queria. Eu tava com a minha autoestima lá no. Lá, bem lá, sabe? Tava bem lá, minha autoestima. Nossa. E e assim, eu não conseguia me olhar no espelho, aquela candidíase afloradona, quando chegou a pedra, gente. E assim, a gente, no primeiro dia, 2 dias, né? 2 horas. No segundo, 4 horas. Quando chegou o terceiro dia, que podia dormir com a pedra a noite inteira, a pedra não saiu. Só que daí muita gente fica desesperada, né? E eu fiquei desesperada, a pedra não sai, mas ela não se perde lá dentro. Ela tá ali, porque ela quer, né? E a minha pedra Exato. E a minha pedra ficou. E eu desesperada, porque daí a candidíase atacou assim de uma forma que eu falava: Cássia do céu, minha perereca tá caindo. Amo. Eu falei, poxa, eu passava creme, eu passava tudo. E eu falei, mas só que eu sabia, eu tinha consciência que era o processo de limpeza, e que eu ia passar por esse processo porque eu precisava limpar tanta memória, tanta coisa, tantos De relacionamentos, tanto, repressão. tudo, era muita coisa. E a Cássia, calma, você tá tentando controlar ela, né? Tipo assim, aquela energia masculina, né? E você tá tentando controlar ela, tente não controlar e tal. Aí ela passou 1, 2 dias. No terceiro eu fui tomar um banho lindo e formosa lá, né? Aí ela resolveu sair. Ponto, assim, simples. Ela tem vida Normal. própria mesmo, é. E depois disso ela nunca ficou presa, assim, desse assim, tipo, porque eu aprendi. Se ela quer sair, ela sai. Se ela não quiser sair, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu me conectei com ela, foi numa cerimônia de ayahuasca, nada a ver, assim. Assim, nada a Uhum, ver, não. É espiritual, mas eu lembro que eu me uhum. conectei com ela, que eu tirei ela lá de dentro, com medo dela cair no vaso, sei lá. E eu tirei, eu me conectava com ela, assim, eu pegava e aquele dia foi a conexão, sabe? Foi aquela, nossa, me conectei Que finalmente com ela. aprofundou. É muito. E ela me mostrou muitos processos, assim, né? E continua me mostrando. Então, assim, às vezes quando eu preciso estar forte, sei lá, parece que eu me agarro nela e ela não sai quando a gente não tá pronta mesmo pra ela sair, sabe? Ela sente tudo, assim. É como se fosse, tipo, a gente tem ela como se fosse uma âncora mesmo, assim, na nossa vida, assim. Ela sente a gente sente ela e o nosso útero, ele se fecha, né? A nossa vagina, né? A Ioni, ela se fecha, assim, quando a Ela gente abraça ela abraça, então não sai de lá de jeito nenhum. Porque a gente tá com medo e também. ela fica. Então, ela me ajudou muito. E daí foi passando o tempo, a candidíase começou tipo, diminuir. Eu não tomei nenhum remédio, só a Ione, né? E tratando essas questões e olhando para as questões, entendendo um pouco mais as minhas questões de relacionamento, a criança a pessoa que eu precisava me tornar uma mulher e assumir responsabilidades, porque antes eu era sempre vítima, né? Muito vítima ou culpada. Então, assim, quando a gente assume esse papel de responsável, né, pelas coisas que acontecem com a gente, tudo começa a melhorar. E foi aí, somente aí, que começou toda essa limpeza mesmo. E eu nunca mais tive candidíase. Nunca mais tive a bendita da candidíase. Não é bendita, né? Mas enfim, mas ela vem para mostrar as coisas, então, Quanto tempo ela né? ficou tentando te mostrar algumas coisas que foi difícil enxergar. E é o que eu falo sempre, né? Quando a gente enxerga, ela não precisa mais existir, a doença não precisa mais estar ali, ela simplesmente vai embora. Você é a prova disso, né? Muito. E relacionamento. E daí voltou a libido e autoestima. E uma coisa que eu nunca usava era esses brinco, quando era brinco pequenininho. Agora eu nem tô com o brinco porque eu coloquei um colar. Mas eu não usava mais brinco comprido, longo, sabe? E eu comecei a usar assim, me senti incrível. E falar, nossa, gente, parece que eu me sinto uma. Eu tô na fase crescente, assim, sabe? Bem menina, assim, e me sentindo incrível, sabe? Então, assim, ela voltou a autoestima, me olhar no espelho e me aceitar do jeito que eu sou.
Claro que a gente tem que estar sempre se cuidando, então não vai mudar, só que ela melhora tudo isso. E a libido veio assim, nossa, Como é que ela era antes, a libido? Conta pra não gente tinha, entender. né? Não Não existia, né? existia. Não existia. E eu não, e assim, quando, né, eu tive relacionamento, às vezes eu não lubrificava, então, na verdade, eu sempre meio que tava forçada. E assim, agora enxergando essas questões, não é assim uma pessoa vai entrar na minha vida e vai se relacionar comigo, ou vai entrar dentro de mim e vai deixar tudo suas coisas ali, entendeu? Porque o homem faz Bagunçando isso. aqui. A gente é um receptáculo, né? A gente recebe toda essa energia masculina dentro da gente. E agora não é bem assim, opa, peraí, não. Eu que comando tudo, ela tem que se sentir muito confortável, tem que ser apresentada, é no momento dela, não é no momento da pessoa, é no momento dela. Então, hoje ela é uma princesa. E eu não Adorei. achava também ela bonita, sério, nem ela, assim, eu sempre tinha uma questão com ela, achava ela horrível, nossa. E não, nossa, ela é linda. É maravilhosa. Todas as vaginas, todas as ionis são maravilhosas. A gente não aprende a ver beleza nisso e a gente cria até aversão, vergonha, né? E tudo mais. E a gente não quer olhar, a gente não quer se relacionar com ela. E todo esse processo de criar intimidade com essa região traz esse lugar de amor mesmo pelo corpo que é belo, né? Dentro do que ele é, né? Que a gente não aprendeu a achar isso bonito. Isso é muito lindo, né? E essa E, coisa que você falou assim, de você saber escolher melhor seus parceiros, porque você sabe que traz essa energia para dentro de você. E você vai ter que filtrar melhor para se cuidar, né? Para se amar, né? exatamente, cortar os cordões, saber como cortar, porque a Ioni, ela te mostra tudo, a intuição é tudo. Então, assim, eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes, que essa ligação, a gente tem ligação com nossos parceiros durante 6 meses, às vezes. Hum. Então, romper esses cordões, e era uma galera de cordão. E chegar um momento, assim, de eu acender algumas velas e numerar, colocar cada pessoa que passou pela minha vida sexualmente, inclusive abusadores, todos eles, e colocar todos eles no Perfeito. papel. E daí, naquele momento, começar a fazer a desconexão, porque todos eles estavam ali, todos eles, todas as pessoas que passaram sexualmente pela nossa vida, elas estão dentro da gente, assim. E a Ioni, ela fez o quê? A limpeza disso tudo, entendeu? Ela vai limpando tudo, essas memórias, né? Tipo, fazendo com que eu entendesse que acontecia tudo isso, me mostrando. Então, Que gente, adoecia também, porque era nossa, muita coisa, né? muita coisa, muita coisa. Assim, literalmente, minha perereca quase caiu fora e daí agora ela renasceu como uma fênix. Ela, ela ressurgiu maravilhosa, linda e poderosa como nunca. Hum. Mas não foi fácil, gente. Mas assim, cara, quem tá na dúvida de querer fazer terapia com Ioni, pelo amor de Deus, faça! Ó, meus filhos, ai meu Deus. Mas façam, super façam essa terapia, gente, porque assim vai ajudar pra vida. E eu ainda não troquei, eu ainda tô num processo ainda de, né, tipo, de estar me conectando com ela. Então eu ainda não troquei, porque quando eu fiz a iniciação, eu achava que, daqui a pouquinho eu vou ter todas as pedras, ó. É. E não é bem assim. Então ainda não me sinto pronta sabe, sair dessa daqui. Então, assim, ela tá muito. Ainda tem muita coisa Firme e ainda pra forte. trabalhar. Aham, tá É, firmíssimo. um- uma pedra é o suficiente para mudar toda a sua vida. E a gente às vezes quer muitas, mas não é preciso muitas, não. É preciso a pedra certa. Eu sempre digo isso, A né? pedra tá. E você viu isso que você falou foi o que a Gabriela falou no outro dia. Eu nunca teria escolhido tal pedra. Você teria escolhido a pedra verde. E para você chegou a outra. E eu sempre falo para vocês, quando a gente está na situação, a gente não enxerga o que a gente precisa. Eu leio a história de vocês, eu me conecto com a história de vocês, eu já sei na hora o que eu vou enviar para vocês. Eu falei, é essa pedra que vai fazer essa pessoa fazer o que precisa fazer, mudar, enfim.
E é justamente essa pedra que fica conectada com vocês e que dá esse chacoalhão, mas um chacoalhão bom no sentido de trazer esse feminino para fora, limpar rapidamente, né? E fazer com De que você tenha visualizar, de você resultados ter que ver rápidos. você precisa obrigatoriamente visualizar as questões. Muitas vezes a gente vê uma questão e daí você quer ignorar ela. Não. Aí você vai querer tratar ela com remédio, porque você precisa ver ela para você se curar. Então, assim, é cura o tempo inteiro com cada questão. Por exemplo, eu voltei com um ex-namorado, agora, inclusive. E esse ex-namorado foi um relacionamento bem conturbado, sabe? Então, assim, qualquer outra pessoa jamais voltaria. Mas, assim, sabe aquele ex-namorado que você nem fala dele para as outras pessoas, assim, você desdenha um monte? Pois é, voltei com ele. E assim, são tantas questões que eu vejo, assim, que eu preciso tratar com ele, sabe? Assim, por exemplo, de amadurecimento, porque tudo que te irrita no outro é o que você precisa ver em você. E a pedra, tipo, ela tá ali me ajudando nesse relacionamento, sabe? Então, assim, ter que apresentar pra pessoa, porque a gente sente tudo que você tem que fazer e que você não tem que fazer. Então eu tenho que apresentar essa pedra e essa pessoa, sentir, tipo, porque a pedra tá me auxiliando, então é essa energia toda de troca, né? E assim, com esse relacionamento eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, assim, porque vai me curar, porque tudo que é ruim é bom, porque são coisas que você precisa ver. A doença que eu tive foi ruim, mas foi boa, porque se não fosse ela, eu não conseguiria tratar tudo isso. E, por exemplo, minha mãe nunca teve candidíase. E, e muita gente nunca teve, mas ela teve cistite. Alguma doença no baixo ventre, sabe? Que já quer mostrar alguma coisa. E assim, claro que não é gente que nem eu tento falar pra ela, mãe, é alguma questão que você não tá enxergando e tal. Mas é o processo do outro, assim. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada que eu mostrava os vídeos da Cássia para as outras pessoas, e isso fica de dica também para todo mundo. Eu mostrava os vídeos dela e eu encaminhava para todo mundo. E eu falava, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que tratar, entendeu? Todo mundo tem que ver. A mulherada toda, entende? Tudo que é mulher tem, né? Tem uma perereca aí, tem que ver. Tem uma perereca, tem que iniciar, Tem que entendeu? ver, tem que ver. Obrigatoriamente. Eu meio que tava tentando forçar, sabe, a barra, assim. E daí eu entendi que não é assim. Elas não vão ver nesse momento, sabe? Eu vi amigas com endometriose, com alguma coisa, assim, que tá começando, tá iniciando, e eu mandava os vídeos, assim, da Cássia e tal, porque a Cássia às vezes faz um vídeo só sobre endometriose, sobre o que é a causa, né? E eu mandava, elas ignoravam. Por quê? Porque não é o momento delas, né? Tipo, é o momento de cada um. Então eu falo pra minha mãe, ela não tá vendo agora. Pode ser que nessa vida ela nunca nem veja sobre isso, que ela nem queira tratar. Mas aí é uma questão dela e a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o espaço do outro, né? Que cada pessoa é no momento certo. Chegou a minha vez. Assim como como na minha iniciação eu vi que tinha umas menininhas bem novinhas iniciando, assim como eu via que tinha mulheres bem mais maduras, entende? Iniciando. Cada pessoa tem um processo. Não é o momento da minha mãe enxergar, não é o momento das minhas amigas verem isso agora. Ou às vezes elas nem precisam, na verdade acho que todo mundo precisa, né? Mas, né? Mas é o que eu falo sobre o chamado, né? Eu sempre digo isso para as mulheres que estão aqui, porque assim que bate o chamado, você não consegue parar de pensar. Que nem você falou, você quer assistir tudo, você quer saber mais, você quer entender mais, você quer. E é justamente esse chamado. Só que quando não chega, parece que não ressoa, sabe? Não ressoa. Eu sempre falo para vocês assim, quando chega a hora, não dá para ignorar. De verdade, é o seu momento, então se joga. Foi o que eu fiz, foi o que você fez e deu super certo, porque a gente tem que se jogar e ouvir essa intuição profunda. É o chamado do feminino mesmo, sabe? Lá de E aí, dentro. claro, isso, lá do ventre mesmo, sabe? Claro, nem todas as mulheres chegam nesse lugar,
Seria maravilhoso, se sim, mas eu acho que a gente, pela nossa história, eu acredito muito em inspirar pessoas. Por exemplo, te trazer aqui hoje para você falar um pouco de você, eu falar da minha forma, mas impor de forma alguma, porque eu acho que através da nossa história, a gente inspira outras pessoas a acreditarem e perceberem que com elas também é possível. Sabe? Mudanças, transformações, libertações do passado, dos traumas, das dores, porque você mesma falou, né? Eu tinha muitas dores no meu ventre, isso adoecia o meu ventre, eu vivia tomando remédio, e quando eu me permiti olhar para isso de verdade, porque eu fugi tanto tempo disso, sabe? Eu finalmente consegui não tomar mais remédio e não ter mais candidíase, né? E Uhum. aí você vê que exige coragem. E também o medo afasta muitas vezes, porque nem todo mundo tá pronta para ver suas dores mais profundas, né? Não, e hoje em dia, quando ataca qualquer coisa, por exemplo, ai, me deu uma dor no pescoço, me deu uma dor na orelha. Opa, peraí, tem alguma questão aqui na orelha que eu preciso tratar, que eu não tô enxergando, tem alguma questão no pescoço. Isso aqui é um mapa, gente, é um mapa de tudo que você passou, Aham, e eu o tô muito corpo. assim, aham, qualquer pessoa diz ela tá com problema, ou tá com câncer, sei lá, qualquer coisa, eu fico, que problema essa pessoa estava tentando engolir, o que ela não viu, sabe? Tipo, e daí a gente fica, só que também a gente não é terapeuta. Eu, por exemplo, não sou terapeuta, né? Então não posso. E as Mas pessoas têm poderá que ter vir a um ser. certo. É, é, é sempre. Eu acho que lá vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Então, o que que na tua vida aconteceu que você nunca imaginou que aconteceria com a iniciação? Acabar a candidíase era algo que eu pensava assim, nossa, eu vou tomar remédio pro resto da vida, porque. E assim, eu também teve o negócio de eu menstruar. Eu fazia 6 anos que eu não menstruava. E eu queria muito plantar minha lua, sabe? Ser uma bruxa completa, né? Sabe? Despertar tudo isso, viver, fazer esse ciclo, né? Acontecer e tudo mais. Então, na iniciação, a pedra nem tinha chegado, começou a descer para mim na iniciação. Então, foi muito importante isso. E eu achei que também eu nunca ia conseguir menstruar e gostar disso, gostar de menstruar, sabe? Ciclar. Exato, eu pensei que isso nunca fosse acontecer e era o que eu mais desejava, assim, sabe? E agora acontece, daí eu tenho um aplicativo lá e daí eu tô sempre acompanhando meu ciclo, coisa que eu, nossa, nunca imaginei. Então isso é muito importante para uma bruxa, né? Uma bruxa completa, ela cicla, né? E isso foi muito importante, importante a cura do meu baixo ventre, meu feminino, de toda essa ancestralidade, de me conectar com tudo. Gente, a Cássia, assim, quem fizer essa iniciação, eu posso falar, ela faz uns negócios, umas meditações, assim, que Umas é paradas. fora umas paradas não tem como descrever, assim, ela é incrível. Essa voz dela é tão gostosa de escutar, sabe? E São as ela. iniciações, né, que são ao vivo mesmo. É isso que ela tá falando. Exato. E também, porque daí tem tudo lá no negócio, tem, né, tem todo um. Ela dá todo um O Paranauê lá no suporte, negócio, né? é um suporte. E também tem as coisas que você pode escutar, tipo, por exemplo, agora. Faz quantos meses que terminou a iniciação? Foi em Uns fevereiro, 2 meses, abril, 4 maio, junho, meses. julho, já faz uns 4 meses. E eu tenho ainda esse suporte, tá tudo lá. Então, às vezes, eu quero escutar a meditação dela pra mudança, por exemplo, pra menstruar, né? Quando é tipo tudo, gente, tá tudo lá, entende? Então eu posso lá escutar, ver tudo, e é muita coisa que tem lá, tem muito conteúdo para todos os tipos, assim. Ai, mas agora eu tô mal, não consigo, sei lá, me conectar, não consigo. Vai lá, entendeu? Tá tudo lá. E você não esquece também. É uma coisa que, tipo, tá tudo tão mastigadinho, tá tão explicadinho, tá tão que não tem como você esquecer. Então, assim, é incrível, incrível. A melhor iniciação que eu fiz, assim, muito feliz demais. Gratidão demais pela tua vida, Kátia. Você é Ai, incrível. você é uma linda. Gratidão por poder se abrir para isso, acreditar, porque eu sei o quanto é difícil.
E você, depois de tudo que você já tinha passado, era um pouco difícil acreditar, né? E aí você disse desespero. E aí o desespero te trouxe até aqui, ou seja, o desespero não é tão ruim, porque ele te trouxe até aqui e você tá aí, sem remédio e sem candidíase. Sem nada, sem Incrível, nada. Ah, brilhando, reluzente, minha pele, maravilhosa. nossa, minha libido lá, ai, Deus. Seu feminino, você se amando, se olhando no espelho, se abrindo pro relacionamento que você não se abria, Não, sabe? até cabelo, gente. É cabelo, por exemplo, agora eu passei uma escova, né, hoje. Mas, por exemplo, meu cabelo natural, ele é ondulado, que ele não é ondulado de verdade, mas é pra ser um ondulado. Ele é parece que ele não tá escovado, sabe? Mas eu amo meu cabelo assim, sabe? Eu olho assim e falo, ai, gente, o cabelo é lindo, cara, é natural, entende? Coisa que eu nunca tinha visto, assim, em mim mesma. Muitas coisas assim que eu odeio no meu corpo, odiava, né? Não odeio, amo tudo, porque graças a Deus tenho vida, tenho tudo, né? Então, assim, meu nariz, peitos e tal, são lindos, do jeito que é. Não, eu vou fazer uma cirurgia se eu puder, mas assim, eu amo já. Mas você vê de outra forma, né? Você aprende a entender que o seu corpo não é seu inimigo, que você não tem que se consertar. Não, e eu acho que o feminino mesmo, assim, por exemplo, lá embaixo, nossas regiões íntimas, para muitas mulheres é um tabu. Eu sei porque eu sou esteticista, né? E, Nossa, e eu trabalho com estética íntima também. Então, muitas mulheres, assim, tipo, que me procuram por conta da região ser mais escurecida, ou pelo capozinho de Fusca, sabe? Um monte de Vênus ali, sei. ser maiorzinho, gordinho, não sei o que, não sei o que. Então, assim, era uma coisa que eu também não gostava em mim, eu tava cuidando e tal, tratando várias mulheres, mas era uma coisa que eu também não gostava em mim. Chegou o momento de eu pegar um espelhinho e ficar admirando ela. Nossa, ela é linda! Esse momento é necessário, né? De Aham, contemplação, porque a de gente contemplação, não conhece o próprio corpo, né? de entender, e nesse tempo, assim, também, uma coisa que também eu não sei se é válido eu comentar sobre isso, foi que eu não me relacionava mais com homens. Eu tive um trauma aí, sabe? Tipo, de me relacionar com homens. Então, eu só tava me relacionando com mulheres. Só com mulheres. E mesmo assim, quando chegava, tipo, né, lá, eu não deixava chegar perto, sabe? Era eu a ativona, assim. E eu não A deixava, assim, versão mesmo, né? por ela e por causa da candidíase também. Pra mim, assim, que a candidíase ia atacar a qualquer momento. Sei lá, ou ia sair um cheiro, alguma coisa assim. Então, eu tinha um tabu, assim, com ela, assim, muito grande. E eu não conseguia me relacionar com homens de jeito nenhum. Nossa, tipo, de jeito nenhum mesmo. Tanto é que eu tentei ficar com um amigo meu e eu tive que sair no meio do negócio, entendeu? Pra chorar no banheiro. Aconteceu isso comigo. E foi um momento assim que eu vi, não, eu não quero saber de homens mais na minha vida. Eu literalmente tinha traumatizado, assim, sabe? Tipo, com homens. Excluído o E masculino da sua vida. total, só me sentia confortável estando perto de mulheres e falando sobre sexualmente só perto de mulheres e de jeito nenhum homem. Nossa, de jeito nenhum, assim. Era uma coisa assim que eu tava com ele tão ferido, tão que eu não conseguia. Aí, um pouquinho de tempo também, e nessa experiência com mulheres, né, sendo ativa, eu acho que isso também me fez entender como é o corpo feminino, como ela é por dentro. É uma experiência. É uma Foi experiência uma baita. que é de conhecimento do corpo de outra mulher. É muito interessante, justamente por isso. Faz todo sentido. Aham, e daí eu me conectei com algumas mulheres, sabe? Não tanto, mas assim, com algumas. E, e eu comecei a entender coisas assim que eu acho que homem nenhum, inclusive outras meninas que ficam, né, com meninas e tudo mais, às vezes elas não têm essa compreensão, porque eu já fui passiva, assim, como meninas, né? E assim, muitas delas nem conhecem o próprio corpo e não sabem nada, nada. É homens conhecem mais do que as próprias mulheres, assim. Daí você fica tipo, nossa. E assim, e daí quando você se conecta no corpo feminino, e eu comecei a entender, eu falei, cara, eu sou o suprassumo da borboleta voadora. Mas não, assim, sim.
Mas porque eu comecei a entender meu próprio corpo também. Então, depois disso, sexualmente falando, não é qualquer. Hoje, assim, por exemplo, eu voltei com um ex-namorado, mas não é assim, ele vai chegar de qualquer jeito como ele chegava antigamente. Não é, é Uhum. tudo novo. Ele vai ter que aprender, ele vai ter que conhecer meu corpo, pedir permissão pra ele, entende? Se conectar primeiro. Não é assim, ah, eu vou chegar e vou ficar com. Não. Eu mudei, eu sou outra pessoa, meu corpo é outro, meu corpo, minhas regras. E essas Uhum. regras, esse jeito, ele vai ter que, cara, ele vai ter que ser muito, muito, como que é, respeitoso, sabe? Respeitoso. Exato, com o meu próprio, com o meu corpo, com a minha Ioni. E assim, ele não vai chegar chegando, nunca, de jeito nenhum, a não ser que ela queira, mas foi um aprendizado, assim, sabe? Tipo, nessa parte, assim, sexualmente falando, foi um aprendizado, assim, que não tem nem como Descrever. descrever. Ele é muito orgânico. Quando você vê, você já tá noutra vibe, entende? Você já tá se abrindo mais, você tá mais não tão envergonhada, você já tá lubrificando mais, você já tá sentindo mais prazer, você não tem mais vergonha pra falar. É uma coisa que vai acontecendo, é uma coisa que vai acontecendo. E eu Exato. foco sempre Nossa, nas desordens, mas depois disso tem outras partes muito interessantes também, né? Que são maravilhosas, que depois que sai toda essa carga de dor, é só alegria, né? exatamente. E aquele negócio é tantra, sabe? Você começa a se É conectar também com a tântrico. espiritualidade. Aham. Então, assim, não é de qualquer jeito. A gente não aceita mais de qualquer jeito. E sim, a gente pode dirigir. Quando a gente se conhece, a gente pode dirigir, a gente pode Dizer o que querer quer, né? Como quer, sem como ter medo quer. de, né? Porque Não, tem muito ele isso, vai a mulher não deixar. fala. Aham. Ah, não, isso eu acho que muito quem tá iniciando, acho que nessa parte, assim, as mulheres elas têm medo, parece que, de falar sobre, de se portar ou de falar qualquer coisa. E o homem, e assim, eu vejo muitos homens falando na espiritualidade, não que eu tenha me relacionado nunca, mas assim, falando sobre as coisas, então isso me interessa saber, sabe? O que, que eles pensam, a forma que agem e tal. E eles acham que Tantra é tudo errado, assim, sabe? Literalmente, eles Uhum. não pensam, eles pensam neles, não nas mulheres, assim, e a gente tem que impor, assim, é daquele jeito. E eles vão aceitar, entende? É, a gente precisa. Quando a gente se limpa, esse é o que eu vejo, assim, quando a gente se limpa, a gente vai se conectando com homens mais saudáveis, né? Naturalmente, porque como a gente está limpando essa matriz de violência, abuso, desrespeito que estava instalada aqui nesse ventre, que naturalmente a gente atraía porque era o que era conhecido, quando a gente começa a limpar isso, abre espaço para outros tipos de vivências, né? Relacionais, sexuais, né? E aí você entende que aquilo que você vivia não precisa ser uma realidade. E que nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres são iguais. Existem muitas pessoas disponíveis e muitas pessoas que compreendem a profundidade do feminino. Claro que muitas vezes você vai ter que explicar, você vai ter que falar coisas, você vai ter que compartilhar, mas tem muita gente aberta para escutar. E isso é maravilhoso saber, né? Que existem essas Exato, pessoas. exatamente. E é libertador, gente, é libertador você poder ser você, falar o que você quer, o que você pensa, o jeito que você gosta, o jeito que você não vai deixar mais, entende? Você não precisa mais se permitir passar por algo, porque a maioria. Porque assim, a gente não é o vídeo pornô lá dos vídeos, a gente não é isso, entende? A gente é muito mais do que isso. E compreender um corpo, sentir um corpo é muito melhor do que nossa, sem palavras. Gente, sem palavras. Assim, se conectem com vocês, façam a iniciação. Quem tiver na dúvida, faça. Porque em algum momento você vai se conectar com alguma coisa você vai aprender, entende? E é bastante coisa, acreditem. Eu achei até quando a Cássia mesmo deu alguns exemplos de algumas meninas, assim, também, que tinham um forte. Assim, passaram a mesma coisa que eu, assim, sabe? Que eu visualizei as mesmas coisas e que para elas foram muito difíceis. E para cada pessoa é cada pessoa. Então, assim, de início eu pensei, putz, vai ser tenso, às vezes vai ser muito demorado, às vezes eu vou passar anos para fazer o negócio.
Só que cada pessoa é cada pessoa e eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, da mesma forma que eu sou, eu me propus a me curar. Então, por isso que eu meti Foi a cabeça rápido. e eu fui curada. Só Perfeito. acreditar e olhar para o problema. Essa é a questão. Coragem, né? Coragem muita, porque não é fácil. Você quer esconder, você não quer olhar essa coceira na cabeça. Toda vez que der a coceira na cabeça, é tudo que você não quer ver. Entende? Tipo, você tá fugindo de ver aquela situação, você começa a coçar e você, tipo, você sabe que você tem que ver aquela situação, mas você fica lá, ai, não sei se eu quero ver agora, eu sei que eu tenho, mas você quer adiar aquilo, né, de fazer aquilo naquele momento, mas passa, gente, já se livra de uma vez, entendeu? Não tem porquê. Já resolve e vive feliz, e vai ser feliz, né? Exatamente. E aí, Vamos abrir para as perguntas? Se alguém aqui que está escutando, temos algumas pessoas, né? Mas quantas pessoas gostaram da história da Jéssica? Gostaram das coisas que aconteceram? Façam perguntas para nós. se vocês quiserem, sem tabu. Viram? Podem perguntar o que quiser, manda bala. Muito bom. Vamos ver se tem alguém. Pode mandar no privado também se tiver alguma vergonha. Não tem problema. Tem muitos homens na live? Não tem como saber. Mas eu acredito que a maioria é mulheres. Ah. É, a maioria é mulheres. Agora eu tô vendo, tem 2 homens. Ah. Ó, não é pergunta, Gabi. Viva a bissexualidade. Adoro. Boa! Viva! Que mais? É isso, né? Não Ai, tem mais dúvidas? Então vamos tem. encerrar. Gratidão, Jéssica. Vocês, assim, ó, muito grata por compartilhar essa história, muito grata por trazer todos esses ensinamentos, por falar tudo que você passou e tudo que você não sente mais, né? Graças à sua abertura, à sua confiança na iniciação e, assim, siga, né? Se limpando, siga nesse ventre potente, porque só alegria. Que energia divertida e leve, ó. Ah? Mas é isso, gente, é leveza. É leveza. Porque depois que a gente tira esse monte de dor, é só alegria. É só alegria. Esse é o feminino. Tudo que te adoece, te trava, você não tem nada, assim, tá tudo te travando, você não tem como você sorrir feliz ou viver tranquila, sabendo que você tá com um problema, entende? Você não consegue, a tua autoestima vai lá pro ralo, lá bem longe de você. E você precisa buscar ela, mas para buscar ela você precisa tratar. Então, as Yoni Eggs, elas fazem isso, elas te tratam, elas te curam de dentro para fora, porque depois que tá tudo limpinho lá dentro, não tem como você sair feia ou se sentir feia ou se sentir segura. É isso. É isso, arrasou. Arrasou. Um beijo. Muito gratidão, querida. Gratidão, namastê, todo mundo. Namastê. Um beijo e uma boa noite para todo mundo. Gratidão. Boa noite. Até mais. É.